Olá, navegantes da nave UFP, e no vídeo de hoje a gente vai tratar da maior polêmica da semana na Universidade Federal do Piauí. Isso mesmo, polêmica. Vamos destrinchar um assunto que povoa as redes sociais da Cat UFP. Será que o prato do RU1 ele é maior do que os outros RUs? É isso que a gente vai tentar desvendar agora. Se a gente vai chegar a uma resposta definitiva só mais pra frente no vídeo. Então nem adianta pular até o final, porque provavelmente eu vou dar uma conclusão prévia disso ali no meio, só pra você ficar com raiva e você ter que retornar pelo menos uns 4 minutos se eu melhorar essa visualização desse vídeo. Para começar, deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito, sejam bem-vindos e vem com a gente nessa emocionante aventura. Tudo começou com essa postagem aqui lá na rede social do Passarinho. Ela acabou gerando um mar de comentários e o seguinte questionamento: acha que o prato do RU1 é maior do que o prato do RU2? A gente pegou um comparativo de duas imagens onde a gente mostra o almoço de 2 dias específicos da UFP, só que cada um no RU diferente, e mostramos que, visualmente falando, a proporção de comida no prato pode variar de um prato para outro. Isso é bem visível, inclusive. Nas duas imagens conseguimos ver que no RU1 tem um mar de comida e no RU2 é uma comida mais simples, né? Diante desse questionamento, a gente colocou lá na outra rede social de fotos e a partir dela começamos a sofrer ameaças, porque a galera lá do RU1 começou a ficar preocupada daquele RU extremamente populoso ficar ainda mais lotado, já que provavelmente o prato de lá era maior e, consequentemente, dava para comer muito mais. Mas a gente não tem medo de ser descascado e vamos aqui atrás da verdade. E é isso. E estou anunciando isso publicamente também até para me proteger, então socorro. Uma coisa que foi colocada aqui também foi a quantidade de farinha nos pratos do RU1. Ou lá não tem um controle nenhum de exploração de farofa, ou simplesmente todo aquele setor gosta tanto de farofa, que a proporção lá que os funcionários colocam é muito maior. É isso que a gente vai tentar desvendar também. Gerou um debate tão intenso e tão interessante que algumas pessoas já estavam até pedindo a volta da bandeja de alumínio, porque não tinha esse impasse aí não, sabe? Esse questionamento não. Mas não precisamos tomar essa medida drástica assim, né? Acho que não é pra tanto assim. Vamos ampliar aqui cada uma das imagens do comparativo que a gente usou para tentar entender melhor esses pratos que a gente conseguiu coletar aqui. No RU1, como a gente consegue ver, tem um caminhão de farofa, um caminhão de carne e mais salada, inclusive, se for comparar o almoço do RU1. O prato do R1 tem menos tudo, menos carne, menos farofa, menos salada, menos arroz, menos alegria, menos felicidade, menos contentamento e menos satisfação. Aí você deve estar se perguntando, como é que é o almoço lá no RU3 do CCA? Recebemos uma imagem de uma pessoa que almoçou lá nesse mesmo dia e concluímos que até no RU3 tem mais comida no prato do que o RU1. Mas será que a gente já pode concluir que tem mais comida em certos RUs do que em outros? Vamos tentar afunilar mais um pouquinho a informação. E como a gente consegue ver também nessa imagem aqui que nos mandaram lá do CCA, lá também tem uma proporção maior de comida no prato. Então não tem como negar que o RU3 e o RU1 são os RUs que tem mais comida nesse prato. Mas o prato ele é realmente maior ou menor nesses RUs? Inclusive analisamos o nosso próprio arquivo de imagens do RU, analisando cada uma das gravações e a mesma conclusão. Tem mais comida em certos RUs do que em outros. Mas ainda não chegamos no cerne da questão. Afinal, o tamanho do prato do RU é o mesmo em todos os RUs ou não? São tamanhos diferentes? Vem comigo. A gente pegou cada uma das imagens que a gente tem, coletou e conseguiu juntar e traçamos linhas nelas para tentar averiguar isso. Essas linhas é mais ou menos o mesmo esquema de análise do VAR. Então a gente analisou ali a proporção do tamanho do prato para o tamanho da bandeja, porque a bandeja é a nossa única referência segura que são do mesmo tamanho. A não ser que alguém questione isso e a gente seja obrigado a abrir uma segunda investigação. Pelo amor de Deus. E nessa comparação de imagens de foto por foto que a gente fez, concluímos que o prato ocupa 40% da bandeja em todas as fotos que a gente testou. Com muito cuidado, porque algumas delas têm perspectivas diferentes. A gente pode garantir a informação que os pratos são exatamente da mesma proporção das bandejas em todos os RUs. Agora, se os pratos são maiores ou menores, as bandejas teriam que ser maiores ou menores também. Mas também teve um ponto que a galera também bateu na tecla. Afinal, os pratos são mais rasos ou são mais fundos em cada um dos RUs? Então a gente analisou imagens dos pratos vazios. Isso não tem como a gente calcular a proporção em profundidade, mas visualmente falando parece que tem a mesma profundidade, então não podemos garantir.
Não temos imagens do prato vazio lá no RU3 do CCA, então se lá tem um prato mais raso ou mais fundo do que os outros RUs, a gente não sabe porque não temos o comparativo, então deixamos aqui também esse questionamento para você que queira fazer aí uma pesquisa mais apurada a respeito da profundidade dos pratos. Então, diante dessa colocação que o prato tem exatamente a mesma proporção em relação ao tamanho da bandeja em todos os RUs, e concluímos que o RU1 junto com o RU3 são RUs que mais colocam comida, e o RU2 é o RU esquecido no churrasco, onde colocam menos comida. Uma coisa que falaram muito nos comentários é que o pessoal do RU3 e do RU1 são mais simpáticos. Aí é com vocês aí. Vocês é que sustentem essa informação. Não posso falar nada, né? Pode ser que o RU1 não seja tão simpático justamente por não liberar tanta comida? Pode ser. Eu acho que a partir do momento que eles colocam um caminhão de comida pra você, você fica mais feliz, né? Você fica facilmente chantageável. Então pode ter sido influenciado aí? Pode. Inclusive mandaram pra gente, diante dessa polêmica, uma foto de um outro ângulo de um almoço lá no RU1. Pelo ângulo dessa imagem, parece muito que a comida tem mais carne do que qualquer outra coisa, mas pode ser o ângulo, mas que tem carne, tem. O RU1 é basicamente uma comida gourmet. Mas isso também pode ser bem relativo, porque eu conheço gente que almoça lá no RU2 e acha aquele monte de comida muita coisa, sabe? Acha que, meu Deus, eu não consigo comer tudo, tal. Enfim, aí varia do tamanho do estômago de cada um. Olhem agora apenas os pratos do RU2. Olha como eles são compactos, modestos, mais bonitinhos, organizados e extremamente... O quê? Extremamente o quê? Eu tô tentando elogiar, mas não tem elogio. Agora olhem os pratos do RU1, como são desorganizados, caóticos, extremamente lotados. E isso não são xingamentos, viu? São elogios pra mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, o único dia que o RU1 ofereceu menos comida do que os outros RUs foi no dia que acabou a água lá e eles tiveram que colocar tudo numa marmitinha. E provavelmente esse foi o único dia que o RU2 pôde sorrir com alegria em relação ao RU1. Mas a partir do que a gente falou, você consegue diferenciar um prato do RU1 e do RU2? A gente vai mostrar 4 pratos para vocês e vocês vão ter que dizer de quais RUs eles são. Esse aqui é o primeiro prato, pensem aí de qual RU ele é. Esse aqui é o segundo prato, pensem aí de qual RU ele é. Esse aqui é o terceiro prato, pensem aí de qual RU ele é. Esse aqui é o quarto prato, pensem de qual RU ele é. E agora vamos ao gabarito. Esse primeiro prato foi no RU1, porque ele está muito no limite entre a organização e o caos. A gente colocou ele justamente para enganar vocês. Esse segundo prato com certeza foi no RU2, porque está tudo meio que organizado. Dá para ver ali que não tem nada de exagero, então não tem o que questionar. Essa terceira imagem é do RU1, obviamente dá para ver o caos que é este prato, tanto de farofa que tem. Chega, tem farofa caindo para fora da bandeja, para vocês terem noção. E esta quarta imagem, obviamente, também é do RU1, porque está extremamente caótico, como a gente pôde observar. Então comenta aqui pra gente se você acertou todas ou apenas algumas delas, tá? Então, meus queridos, o que você achou de todo esse debate? Isso clareou as informações pra você ou te levou num mundo de conspirações ainda maior? Comenta aqui nesse vídeo pra gente, por favor. Mas nesse vídeo a gente deu o nosso melhor que a gente conseguiu fazer diante da nossa limitação orçamentária, porque 80 centavos é dinheiro e não tínhamos recurso para fazer essa apuração tão detalhada de levar uma régua em cada um dos RUs e alimentar nos 3 ao mesmo tempo. Então, obrigado pela paciência e pela audiência. Se você gostou, deixa um like, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima polemiquinha que vocês vão ter que me tirar do meu sossego para alguma resposta objetiva sobre isso!